E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Bora falando agora do goleirão brasileiro Ederson, que tá atuando lá na Turquia, hein? O brasileiro perdeu a cabeça durante o jogo pelo Fenerbahçe e deu um soco na câmera, hein? A atitude foi flagrada por torcedores e rapidamente viralizou na internet, né? Olha só, chegou a quebrar ali, eu acho, a câmera, hein, rapaziada? Isso daí não custa nada barato, né? O Ederson tava muito indignado dentro de campo e deu essa perdida de cabeça aí, então, o Ederson lá na Turquia, né? Ele sempre foi meio revoltado, mas dessa vez aí ele descontou tudo na câmera. Ainda bem que não foi no jogador do outro time, né? Senão ia pegar uma suspensão, mas não sei não, se não pode acontecer alguma coisa com ele. Premier League agora, tivemos jogaço de bola hoje, né? Clássico entre City e Chelsea. Jogando em casa, o Chelsea perdeu de 3-0 pro Manchester City e deu uma chance gigante pro City beirar aí, chegar perto pelo menos do Arsenal para conquistar o título, né? Teve gol do Gueye e também do Doku marcando nessa partida e o Manchester City vai se aproximando da tabela, tá pertinho da equipe do Arsenal. O gol mais bonito da partida foi esse aí do Doku, que arrancou quase lá do meio campo, levou todo mundo e bateu pro gol. Tottenham perdeu 1-0 pro Sunderland e tá na zona de rebaixamento, hein? Meu Deus, quem diria, hein? E o Arsenal perdeu em casa para o Bournemouth por 2-1 e deu chance pro City se aproximar, mas... E, bom, essa situação aí do Ederson, né? Eu sei que ele ficou zangado, né? Ficou muito chateado, mas não precisava ele ter agido desse jeito, batendo na câmera, porque isso provavelmente vai irritar a torcida aos poucos, né? E se continuar desse jeito, e como vocês sabem, quando um jogador fica rancento no clube, os torcedores fazem de tudo para destruir esse jogador, então é bem para isso acontecer. Então tem que tomar bastante cuidado para não dar esses vacilos, né? E falando dessa Premier League também, né, mano? Cara, essa Premier League tá sensacional, né? O Arsenal vem fazendo uma ótima temporada ao longo desse campeonato, né? Então vai ser muito bom eles ganhar essa Premier League, porque é merecido tudo que eles fizeram e vem fazendo, né? E na Champions League também. Então os jogos que eles jogaram foram muito bons para eles ganharem esse campeonato, né? E falando dos jogos que tiveram, né, mano? Cara, foi bem difícil ver o Chelsea levar uma goleada de 3-0. Então, bem para isso acontecer, né? Ainda tá muito longe, né? 70% do mercado da bola, o Real Madrid prepara oferta na casa dos 970 milhões de reais, rapaziada. Mais ou menos 170 milhões de euros pela contratação da jovem promessa aí do Bayern de Munique, que na verdade não é mais promessa, né? Tá jogando muito, o Olise é um dos melhores nomes da equipe do Real Madrid e tá sendo comparado ao Bailey. Um novo Bailey do Real Madrid, é isso que está sendo ventilado lá na Espanha, muitos jornais falando hoje dessa possível contratação, inclusive Christian do Bild já informou que a possibilidade é grande dessa contratação realmente acontecer. O Bayern já disse que não vai negociar o jogador, mas o Real Madrid não quer nem saber e vai oferecer o que for necessário para contratar o Olise, hein? Parece que cabeças vão sair do Madrid e novas vão chegar. E o Klopp volta ao radar do Real Madrid, que depois dos vexames que vem passando, pensa novamente em Klopp, né? O Klopp já disse não ao Real Madrid e ele tinha exigido aí alguns reforços. Entre eles, né, o Haaland tá nessa condição pro Klopp vir treinar a equipe do Real Madrid. Foi uma condição que não tem volta atrás. Ele quer o Haaland, mais alguns nomes, ele exigiu 6 nomes, inclusive já fiz um vídeo dedicado a isso também. Mas o Haaland seria a sua prioridade máxima. Se não tiver Haaland, ele não vem. Ele acha que o jogador pode fazer a grande diferença no Real Madrid e se encaixaria muito bem com o Kylian Mbappé, né? E Vini Júnior, não sei porque aparentemente ele não gosta muito do Vini, mas isso é história. Pô, irmão, seria muito bom, né? Se o Olise fosse pro Real Madrid, porque ele é um ótimo jogador e vem se provando muito nessa Champions League e na Bundesliga também, né? Vem fazendo ótimos jogos ao decorrer da temporada, né? Então seria muito bom ver que ele de fato iria, né, para o Real Madrid, porque é um time muito bom, só que tá em uma péssima fase, né? A fase tá bem ruim para eles, perdendo para times fracos e tá difícil.
e ainda perdeu o último jogo em casa no Bernabéu para o Bayern de Munique, então seria bem difícil eles se classificarem, né? E o Odense chegando lá seria uma peça importante para o ataque deles, né? E também falando um pouco do Klopp, mano. O Klopp tá querendo muitos jogadores de alto nível para ser técnico do Real Madrid. Então isso seria um empecilho para eles conseguirem de fato esses jogadores, né? Porque são jogadores muito específicos de grandes times. Então seria bem difícil isso acontecer, né? Dele de fato comandar o Real Madrid. Agora vamos falar do Memphis Depay. Essa semana eu já andei comentando alguma coisa sobre o Depay, que ele poderia sair, algumas notícias que estavam sendo circulando aqui no futebol brasileiro, mas agora o Depay fez uma postagem enigmática nas redes sociais, com os seguintes pensamentos, que se sai ou não sai, se fica, né? Ninguém sabe ao certo o que ele quis dizer com isso, mas parece que ele tá querendo dar aí uma provocada no Corinthians, não, mas na diretoria do Corinthians, né? Pra saber se vão querer ele ou não vão, se vão pagar o que deve ou se não vão, se ele deve voltar ao timão ou se não volta, se renova. Então, tá uma novela, Depay, ninguém sabe o que vai acontecer no final da novela. Por enquanto ele tá lesionado e tenta se recuperar para as próximas partidas. Bora falar agora do jogo do Endrick. Teve Lyon hoje, né? E o Endrick tem sido detonado pelo técnico na última semana, falando que ele precisa melhorar e melhorar muito. Então hoje foi uma partida decisiva para ver como que o Endrick estava. E ele começou no banco de reservas, hein? E não estava nada satisfeito o Endrick no banco de reserva. Cara de poucos amigos ali, demais, né? E o técnico tava aí, o Lyon muito mal no primeiro tempo, 0-0, e o Endrick entrou no começo do segundo tempo. Tá aí o Endrick entrando e realmente fez a diferença. O Endrick, né? Deu esse passe aí, ó, assistência pro gol, marcado, jogando muita bola o Endrick nesse lance, né? Olha aí, ó. Mostrou por que não pode ficar no banco de reservas. Ele ajuda sim o time. E vamos ser sinceros, né? O time do Lyon, olha, tá numa fase muito complicada. E mais um lance do Endrick e ele participou do segundo gol também. Então, cara, não entendo o que acontece com o menino Endrick, né? Porque mesmo ele se provando, fazendo um gol, assistência e tudo de bom, ele nunca vai ser titular. Eu não entendo isso, porque esse técnico ou estão tentando derrubar ele, ou é implicância mesmo, né? Então é bem pai isso acontecer, porque ele sempre decide os jogos e faz ótimas partidas, né? Nunca decepciona. Então é revoltante ver isso acontecer com ele, né? E ver que ele também ajuda o time muito. Falando dos críticos aí, o Endrick, né? E pra revolta do próprio Endrick de ter ficado no banco de reserva, ele tá certo em querer ser titular. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.